Bom, meus amigos, nesse episódio do Cybercop, de início ali, os policiais do Zack, no caso, ali, a equipe, que eu digo ali, o Ryoichi, o Osamu, o Takeda, o Akira e mais o Tomoko, estão, digamos assim, que num momento de lazer. Eles estão ali podemos dizer, talvez, ali eles usam um bilhar, um salão de bilhar, enfim. É um local onde se joga, aqui nós chamamos de snook, acho que em inglês é pocket, eu acho. Enfim. E ali, primeiro tá a Tomoko jogando, sozinha, jogando a sinuca ali. E aí ela faz uns lances que ela comete erros. Aí o Takeda diz, não, agora é a minha vez, enfim. E ele joga sozinho também, e ele acerta algumas bolas. Ali, na caçapa. Nesse momento, daí, aparece um jogador estranho, um jogador misterioso. E ele diz assim, olha, tu aceita um desafio comigo? E aí, quando ele provoca o desafio com o Takeda, ele ajeitou as bolas ali naquele triângulo, naquela forma de triangular, e ele arremessa ali, pra abrir o triângulo ali, ó. E aí o Takeda olha assim e diz assim, não, eu não vou perder pra ti. E aí ele diz assim, então vamos. E quando esse jogador estranho começa a jogar, daí ele faz umas jogadas, digamos assim, espetaculares. A bola bate aqui, derruba a bola lá, enfim. E ele consegue, ele dá um banho no Takeda ali, todos olham e dizem, ele humilhou o Takeda, enfim. E ele tinha dito, olha, se eu vencer eu vou levar uma coisa importante de você. E ele diz assim, ó, após ele ter feito essa humilhação pro Takeda, ele diz, olha, no nosso próximo encontro eu levarei algo importante de você. Tudo bem. Aí depois acaba esse momento, eles vão pro Zack. E lá é acionado o sinal de alerta que o laboratório de bioquímica está sendo atacado. E eles vão verificar, enfim. Aí lá, chega lá, eles lutam com aquelas criaturas de luna, são várias. São aqueles que parecem o tartaruga, a salamandra, o tigre, a águia, enfim. E eles enfrentam isso aí. E a Luna e esse androide que tá com a Luna ali, ele é o jogador estranho que jogou contra o Takeda e humilhou ali, no caso na sinuca. E aí ele tá lá em cima com a Luna e a Luna diz, ó, Android, tal, destrua Júpiter, enfim. E aí eles estão ali, tem uma determinada hora que o Android, ele desce ali, vai de encontro ao Júpiter, e aí ele tá personificado como aquele jogador, depois ele se manifesta como um Android. E esse Android, ele tem a arma dele é um taco. Lembra, ele ganhou do Takeda na sinuca, um taco de sinuca ali, e o ataque dele são as bolas mortais ali. Claro, daí não são simplesmente uma bola de sinuca que vai bater no Takeda, não, elas são explosivas. E aí ele ataca o Takeda, e as bolas, os ataques dele dessas bolas, as bolas mortais, elas fazem, digamos que o mesmo movimento que elas fizeram quando ele humilhou o Takeda na mesa de sinuca, elas fazem ali. Bate em tal lugar, vem, bate, e toda hora elas surpreendiam o Takeda, batiam nas costas do Takeda. Enfim, teve uma hora que bateu em todos os Cybercop no primeiro momento ali. Enfim. E aí tá. Tem uma hora que o Takeda ele diz assim, tá, já chega. E ele vai manifestar a sua cyberforça. E aí nós sabemos, quando o Júpiter está em perigo, enfim, ele manifesta a cyberforça e ele recebe uma força de uma outra dimensão. E aí quando ele levanta a sua mão, e há ali
como eu vou dizer pra vocês, como se abrisse lá de cima aquela outra dimensão e desse uma arma que é anexada à sua mão. E depois ele manifesta seu poder, enfim. Essa arma é o Thunder Arm. E aí tá, quando ele vai manifestar esse poder, tá descendo na sua mão ali o Thunder Arm, o Android ataca com suas bolas mortais, enfim. E aí eu volto a repetir, elas fazem um movimento da mesa ali. E aí ele faz com que acerte ali, de uma certa forma, o braço do Takeda, e o Thunder Arm cai. Aí esse Android, ele pega o Thunder Arm, a Takeda fica desarmado, ou no caso o Júpiter fica desarmado, e depois ele dá um ataque, enfim, mas ele consegue, ele faz aquela explosão e some, se retira. O Júpiter está sem a sua arma, que é onde ele manifesta a Cyberforça. Tudo bem. Lá na Destrap, a Luna diz, ó, estamos com a Thunder Arm de Júpiter, enfim. Agora destruiremos o Cybercop com uma de suas próprias armas. E aí tá, lá na Destrap a Madame Demi fala assim, mas o Thunder Arm, o Cyber Thunder Arm não poderá ser usado sem a Cyberforça de Júpiter. E aí o Dr. Floyd, ele diz assim, o professor Floyd, ele fala, não, mas a Cyberforça de Júpiter já foi observada. E a nossa nave Cristalo produzirá uma força semelhante. Lembra naquele episódio os sósias do Cybercop, se eu não me engano é nesse. E eu acho que tem um anterior que também faz algo diferente. Mas naquele dos sósias, lembra que eles manifestam poderes semelhantes ao dos Cybercops. Eles só perdem depois porque não tem um trabalho de equipe, não tem aquele lado humano que tem o Cybercop. Mas enfim, eles manifestam um poder igual e tem um dos androides, lembra que o Barney Kajima pergunta, pai, e esse Júpiter aqui tem a mesma força daquele Júpiter? E o professor Floyd diz, sim, e aí ele recebe aquela Destro Força com a ajuda da nave Cristal. Então isso já foi feito, digamos que anteriormente. Pelas palavras do professor Floyd, é possível fazer isso agora. Enfim, tudo bem. Nisso, eles estão lá no ZAC, e aí é acionado o alarme que está acontecendo novos ataques. E aí o ataque veio com, digamos assim, com um raio, enfim. E aí o Takeda, ele olha assim, você está vendo na televisão ali, né? Na televisão que eu digo naquela tela do ZAC. E o Azawa está checando ali, e ele diz, pode ser um ataque do Thunder Arm, enfim. A Luna, o androide da Sinuca e mais um outro androide, aí são dois androides, tá? Eles foram pra cidade, aí aparece a nave Cristal, esse androide, ele tá com um Thunder Arm do Júpiter anexado, e ele manifesta a Cyberforce, e eles começam a destruir a cidade. Vários ataques começam a acontecer na cidade, e o Takeda, ele tá triste com aquilo, porque ele vê aquilo como uma falha sua. Daí tá, antes de entrar em ação, e a Shimazu, ela diz assim, não, mas antes disso nós vamos comunicar o capitão sobre o incidente. E aí comunicam o capitão, e o Capitão Oda, ele tá saindo de uma reunião de cúpula lá da segurança de Tóquio. Lembra que o plano é proteger Tóquio. Estão criando a base protetora, a barreira de proteção, enfim, tudo para proteger Tóquio dos ataques da Destrap. E aí tá, o Capitão Oda sai dessa reunião da defesa lá, e ele tá vindo em direção ao Zack. E aí ele é atacado por esse androide novamente, o Luna tá ali também acompanhando, que tem o Thunder Arm de Júpiter, e ele ataca o Capitão Oda. Aí o Capitão Oda, ele é ferido, enfim, depois é resgatado por uma ambulância. E aí
Aí ele tá hospitalizado, logo que ele tá a ambulância chega no hospital, antes ele dá a entrada mesmo no hospital, chega a viatura do Zaka. Aí os Cybercops chegam ali, enfim. E aí na maca o capitão, eles avistam o capitão e o capitão Oda fala pro Takeda, Takeda, todos nós cometemos erros. Não olhe para o passado. Olhe para o futuro. Enfim, no caso, isso foi uma mensagem para tentar recuperar, digamos assim, a estima do Takeda. E aí o Takeda, aliás, depois o capitão é internado, eles voltam para a base. Lá na base, lá eles estão conversando, e aí está acontecendo, fora do Zack, está acontecendo um processo assim, ó. Toda a imprensa, toda a mídia ali, os jornais, televisão, eles estão noticiando, porque estão acontecendo novos ataques à cidade de Tóquio, com o Cyber Thunderar. Eles estão noticiando que foi uma irresponsabilidade do policial Takeda. Também há ligações de reclamações lá. Tudo está sendo feito, escrito, enfim, de uma forma que culpe o Takeda. Estão escrevendo como se o Takeda fosse o culpado. Até o Akira, ele ressalta isso. Enfim, e aí tem uma hora que o Takeda chega, daí eles estão tudo eles estão uns 4 ali. E aí chega o Takeda depois e ele entrega a Shimazu uma carta. No caso é um pedido de demissão. E aí ele diz, olha, se não fosse culpa minha, enfim, ele se sente culpado por aquilo. Tudo bem. O Takeda sai aí, ele se retira. E aí tá, o pessoal não tem mais, perdeu por um tempo aí, não diz um quanto, mas alguns dias, o contato com o Takeda. E o Takeda nunca mais mandou mensagem nem nada. Tem ali a Tomoko diz assim, ó, Yazawa, mande tem algum... Eles dizem, olha, vamos lutar e vamos acabar com os ataques da DCAP. E a Tomoko ela pergunta, Yazawa, tem alguma notícia aí da DCAP, enfim. E não está acontecendo ataque nenhum naquele momento. Tá. E aí eles estão se discutindo, então, mas o Takeda não mandou mais mensagem pra nós, mais nada, enfim. Aí o Osama ele diz assim, não, mas ontem eu vi o Takeda. E aí eles dizem, porque tu não nos contou. Aí ele sai, eu vi perto do salão de bilhar, mas ele estava tão sério que eu não tive coragem de conversar com ele, enfim. E ele sai, então vamos procurá-lo. E eles vão procurar lá naquele salão de bilhar, no mesmo salão de bilhar onde ele perdeu para aquele jogador estranho, que é o Android. E lá encontram o Takeda. Aí tá. Eles dizem assim, Takeda, vamos voltar, enfim, nós confiamos em você. Aquele negócio de convencer o Takeda. E o Takeda diz assim, olha, saiam daqui, me deixem, eu já abandonei o Zaka, eu não faço mais parte do Zaka. Daí eles se retiram assim, não que eles vão embora. E a Tomoko tenta convencer assim, mas eles ficam aguardando o Takeda ali na rua, ali, observando. E o Takeda tá vendo um rapaz jogar ali, e de repente chega ali o Lúcifer. E diz assim, olha, tu aceita jogar uma partida comigo? Claro, o Lúcifer não tá com a sua unidade cyber. E aí ele diz assim pro Takeda, olha, na situação que tu tá, tu não vai conseguir me vencer. E aí o Lúcifer ajeita as bolas ali na mesa e começa a dar sacadas. E aí o Lúcifer acerta ali, enfim. E no que o Lúcifer dá umas tacadas, ele vai explicando pro Takeda, olha, as bolas de bilhar o movimento delas é calculado. Qualquer erro de cálculo, qualquer falha, pode dar uma falha, enfim, que os movimentos delas são calculados. E aí na jogada do Lúcifer, o Takeda percebe a bola batendo, enfim, na mesa, o movimento ali, e ele lembra do ataque do Android, das bolas mortais, e a atacada mortal, enfim. E aí ele percebe esse movimento, enfim. E aí ele passa a entender.
O Lúcifer explicou ali que era pro lado, enfim, e ele percebe aquele movimento ali. E aí o Lúcifer se retira. Aí o Takeda diz, ele pega sozinho na mesa, ele pega o taco e a bola e diz, eu desafio. Ele dá uma tacada meio que assim. Aí ele já entendeu que é uma questão de cálculo. Ele dá uma tacada na bola, a bola vai forte, bate no canto ali da mesa e ela, digamos que ela dá um salto ali. E o Android está ali atrás, ele ataca no salão de bilhar e diz assim, agora tu entendeu, enfim. E aí ele ataca o Takeda. No que ele ataca o Takeda sai correndo do salão de bilhar e vai lá para o estacionamento. Mas quando ele saiu correndo, os seus companheiros que estavam ali na porta do salão já observaram. Foi só esperar um pouco, já mudou o semblante dele, enfim. E aí eles conversam com o Takeda no estacionamento e dizem assim, Takeda, volte conosco, nós confiamos em ti, enfim. E a Tomoko ainda diz, Takeda, o seu pedido de demissão ainda não foi aceito. Ou seja, a Shimazu ou o Capitão Oda, no caso é a Shimazu porque o Capitão Oda está hospitalizado, não assinaram, ou o Capitão quando voltasse não foi assinado, não foi aceito, enfim. Ele aceita, então vamos. E eles dão para ele aquele, eu vou usar o termo muito entre aspas, aquele abrigo cinza do Zaki, que é aquele uniforme cinza brilhoso, enfim. Aí depois eles vão para a base e se transformam, enfim. Depois eles têm ali estão acontecendo novos ataques à cidade de Tóquio. E aí eles chegam no local lá. Um local lá que o Júpiter diz assim, apareça! Enfim, estão todos sabendo qual é ali. E aparece o androide daquela mesa, o androide, aquele que jogou contra o Júpiter. E aí ele dá a sua tacada mortal, suas bolas mortais, e ele tem uma hora que ele acerta todos os Cybercop. Mas tudo bem. Aí o Júpiter diz assim, não, mas espere, deixa que eu vou lutar sozinho. Ele tem aquele negócio, ele se sente culpado e ele mesmo quer recuperar a Cyber Tanterai. E aí tá, ele começa a lutar com o Android, daí ele é novamente atingido, tem a tacada mortal com as bolas explosivas e aquele movimento, aquela espécie como se fosse um jogo de sinuca ali, os ataques, as bolas mortais. E aí ele é atingido, ele está em dificuldade, em apuros. E aí aparece o Lúcifer, na verdade ele lança ali o seu Gigamax para o Takeda. Lembra que no episódio anterior a carga da morte, aquela, o Lúcifer ele emprestou seu Gigamax pro Akira eliminar desse arco. Dessa vez ele empresta pro Júpiter. E aí tá. Aí o Júpiter pega o Gigamax do Lúcifer e atira contra o Android. O Android, óbvio, escapa, ele erra. E aí tá. Vai haver ali um novo ataque da tacada mortal do Android e as suas bolas. E aí tem uma hora que aí o Júpiter ele já previu, ele já calculou, lembra que ele percebeu quando o Lúcifer estava jogando a mesa, o movimento é esse, enfim. E aí quando o Android dá a tacada mortal, dispara suas bolas explosivas, tem uma hora que o Júpiter ele pega o Gigamax e ele atira contra... Eu vou usar o termo, tá? Eu não vou usar o termo torre, porque torre acho que seria algo muito grande, mas como se fosse uma antena ali, o Júpiter atira contra uma antena, e a antena, digamos assim, ela, entre aspas, eu vou usar o termo, ela quebra, e aí uma parte dela cai. E no que uma parte dela cai, ela faz com que a parte que está caindo, faz com que a bola bata e volte, rebate a bola no caso, é como se fosse rebatesse a bola, e a bola explosiva pega no Android. Ele já entendeu a questão do cálculo. E aí tá, aí a bola explosiva pegou no Android. E aí o Android está caído, e aí o Júpiter tem agora o Android sob seu poder. Ele diz assim, como se fosse, muito entre aspas, um refém ali, um preso. E aí ele pergunta, onde está a minha Cyber Tanderai? Enfim. E aí depois chegam os demais companheiros de Júpiter e ele continua questionando, cadê minha Cyber Tanderai? E aí lá num lugar mais elevado ali,
aparece o outro Android, que daí está com o Thundereye anexado, e ele manifesta a Cyberforce e começa a atacar ali onde está Júpiter e os demais companheiros dele, enfim. E aí eles começam a fugir, e acontecem ataques, explosões, enfim. E aí eles escapam desse ataque aí da Cyber Thundereye. E aí o Júpiter, ele diz assim, olha, mas eu não vou poder usar o Gigamax do Lúcifer com toda a sua força. Por que ele não vai poder fazer isso? Porque cada arma ali é configurada para cada um conforme a sua unidade cyber. Então, ou seja, a cyber arma, aliás, o Gigamax só pode ser usado em seu poder total sendo o Lúcifer utilizando. E aí acontece assim, ó, eles dizem assim, não, vamos sentar aquela formação de combate. E aí não, eles vão, não é aquelas formações que a Tomoko fez ali, mas talvez muito provavelmente ela tenha aquilo ali com eles. É uma força de combate, eles dizem, vamos arriscar essa força de combate. É uma força de combate que na verdade consiste ali como é que diz ali o episódio, na amizade deles, na unidade deles. Aí eles vão ali, digamos assim, os quatro ficam enfileirados, lado a lado, e eles meio que se dão as mãos ali, e essa é a ideia. Lembra que uma vez aconteceu naquela cyberarma do Marte, aquela bazuca dele, que eles... Só que daí era diferente, eles chegavam, o Mercúrio e o Saturno, eles botavam como se fosse, eu vou usar muito entre aspas um pendrive, não um pendrive, mas um cabo USB ali, e anexavam, uniam suas cyberforças à arma de Mercúrio. Aqui, eles estão dando as mãos no caso, estão unindo a cyberforça, e ela fortalece o Gigamax. E aí o Júpiter consegue, ele dispara com o Gigamax, agora ele está fortalecido com a cyberforça dos quatro. E acerta o Android. E no que ele acerta esse Android, a Cyber Thunderarm, ela voa, no caso. Acertou o Android, ela deixou de ficar anexa a um do Android. Daí quando ela está caindo, aí o Júpiter recupera a sua arma, e aí enfim, aí ele usa a Cyberforce, manifesta a Cyberforce, agora ele está com o Thunderarm, e derrota o Android com um golpe final. Enfim, mais uma questão, mais uma que o Cybercop ali conseguem resolver e ainda lutar pela proteção de Tóquio. Então, Júpiter estava com uma, digamos assim, culpando-se com uma baixa estima por ter perdido sua arma. Ele consegue recuperar sua arma, enfim. O Cybercop resolve mais problema. Depois o Capitão Oda tem baixa, volta para a base e tudo volta ao normal por enquanto. E o Cybercop vence em mais uma.